Olá pessoal, sexta-feira, 19 de março, e a gente aqui, mais uma vez, entregando conteúdo de qualidade para vocês que acompanham o nosso canal. Aquele recadinho de sempre, se você gostar, sentar o pé na porta e deixar o seu like. Se você quiser, você pode se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, espalhe nas suas redes sociais em relação a esse conteúdo que a gente disponibiliza para vocês aqui do canal, justamente para poder deixar o investidor pessoa física muito atento em relação ao fluxo externo que opera aqui no nosso país. Bom, a gente tem aqui, pessoal, um rastreamento diário da movimentação dos ativos do Ibovespa, 10 maiores valorizações e 10 maiores desvalorizações, e também a correspondência da semana em relação a essa movimentação do pregão de hoje. Bom, a gente tem aqui em cima movimentação inclusive de base nominal, vocês estão vendo aqui a movimentação de fluxo, e aqui embaixo a correspondência no ambiente gráfico para poder facilitar a visualização. Nesse momento, a gente tem aqui, dos 10 ativos que estão mais subindo, que fazem parte do Ibovespa, eles estão atuando numa ponta compradora em 7 deles, pessoal. E dos 10 ativos que estão mais caindo no pregão de hoje, eles estão atuando numa ponta vendedora em 7 deles. Por aí só, a gente consegue ver a expertise do fluxo externo. E o que a gente tem aqui também, do lado direito, em relação à movimentação das 10 maiores compras do pregão de hoje, a gente tem a correspondência da variação percentual desse ativo na semana e também o fluxo acumulado de base semanal. Nesse momento, as ações de Pão de Açúcar estão subindo 6,60, pessoal. Dá uma olhada que o fluxo de base diária está um pouco mais de 2 milhões e 700. Aí você comenta, pô Renato, mas o ativo está subindo 7% na semana. Dá uma olhada aqui, pessoal. 72 milhões de reais de fluxo acumulado em Pão de Açúcar durante essa semana. Significa que essa alta magnífica de Pão de Açúcar no pregão de hoje está sendo construído pelo fluxo da movimentação do pregão de hoje? Não, pessoal. Eles já estavam armando a casinha dessa movimentação aí durante essa semana. Basicamente aqui, na movimentação de hoje, tá só o resquício, porque o grosso da movimentação semanal já está sendo construído durante essa semana, e nessa sexta-feira continuam com uma ponta compradora no ativo aí, o ativo simplesmente explodindo na movimentação dessa sexta-feira. Bom, a gente já tem nos nossos vídeos de base semanal, se vocês acompanham os nossos vídeos, a gente comentando em relação a esse ativo. Por isso que eu falo, vocês precisam de anotar todos os vídeos que a gente faz aqui no conteúdo do canal de forma gratuita, para que o investidor pessoa física fique atento em relação às movimentações do nosso mercado. Pessoal, dá uma olhada aqui que a gente chegou a comentar com vocês no nosso overview do pregão de quarta-feira sobre as ações de Sul América, que tinha entrado uma ponta compradora muito pujante aí por parte deles no nosso mercado. E o que a gente está verificando, pessoal? Eles já colocaram todo o lucro no bolso, lembrando que Sul América, em relação à movimentação do pregão de quarta-feira, já chegou a andar aqui mais de R$2 no nosso mercado. Eles estão aproveitando para quê? Para colocar lucro no bolso, já colocaram esse lucro e a movimentação da semana já está numa ponta vendedora. Dá uma olhada nas ações de PetroRio, pessoal, subindo hoje 5%. Aí você comenta, olha, ponta compradora de 18 milhões, mas dá uma olhada na semana. 118 de ponta vendedora e PetroRio, em relação à movimentação da semana, caindo 0,91. Estão aproveitando para quê? Para poder fazer a recompra em relação a essa movimentação prévia do ativo dentro do nosso mercado. Se você dá uma olhada aqui, as ações de Brasil Foods, pessoal, hoje subindo 3,5, eles com uma ponta compradora no pregão de hoje, e o ativo subindo também na semana 2,48 com o fluxo de modo compra. Dá uma olhada aqui embaixo, as ações de Via Varejo subindo 3,45 no dia de hoje. Olha a quantidade de ponta compradora nesse ativo no pregão de hoje. 40 milhões, mas eles já estavam acumulando na semana 58 milhões. E se vocês olharem, a movimentação de alta do pregão de hoje está virando a movimentação semanal do ativo para positivo. Só que eles já estavam acumulando uma ponta compradora antes disso, porque esse saldo de 40 milhões, se a gente for abater no saldo acumulado da semana, eles já estavam acumulando 18 milhões de reais em Via Varejo de ponta compradora, e o ativo ainda estava com uma movimentação semanal negativa. Com a movimentação de hoje, o ativo está invertendo ponta de desvalorização na semana, e eles já estão ajudando a empurrar esse movimento. É isso que a gente tenta passar para vocês aqui no conteúdo do canal. Então, a gente tem aqui embaixo, olha, nesse ambiente do gráfico, os ativos que estão
com fluxo de base diária e aqui embaixo a correspondência desses mesmos ativos de base semanal para que vocês consigam verificar e melhorar a sua leitura. Bom, o que a gente tem aqui também, olha, todos os ativos que estão subindo no pregão de hoje, que tem fluxo comprador no dia e também é uma correspondência positiva na semana, a gente tem aqui para vocês pintado no mesmo cor de azul em relação à movimentação. Pessoal, dá uma olhada nas ações de Petrobras. Lembra que a gente já tinha comentado com vocês no vídeo da semana passada, ponta compradora, no nosso overview do pregão de quarta-feira, a gente já tinha comentado com vocês também, ponta compradora em relação às ações de Petrobras, e é isso que eu falo para vocês, anotem para que vocês fiquem safos. Dá uma olhada nas ações de Copel, pessoal. Copel está subindo 13% durante essa semana. Dá uma olhada que tem fluxo comprador na semana de 53 milhões, inclusive no nosso overview de quarta-feira vocês já tinham visto que eles tinham comprado no dia e também já tinham comprado durante a movimentação da semana. Hoje Copel está subindo quase 3%, eles estão aproveitando para colocar alguma coisinha de lucro no bolso em relação à movimentação avassaladora compradora do ativo durante essa semana. Vamos pular aqui para a parte de vendas, a gente tem aqui então dos 10 ativos que estão mais caindo no pregão de hoje, nesse momento, eles estão vendendo 7, estava 8, 7, porque essa tabela é dinâmica, e vocês conseguem verificar aqui, olha, quais os ativos que eles estão ajudando a empurrar para baixo, pessoal. CSN caindo no dia 3,24, eles estão vendendo quase 30 milhões, só que, dá uma olhada na semana, 80 milhões de reais de ponta vendedora por parte deles e o ativo está caindo 4,73 na semana. Aqui as ações do Banco Santander caindo quase 2% em relação à movimentação do dia de hoje e na semana Santander está subindo 2,56. Só que o que está acontecendo? A movimentação de alta de Santander eles estão aproveitando para quê? Para vender. Dá uma olhada nos vídeos anteriores aí do conteúdo do canal para que vocês percebam que eles estavam com uma ponta compradora no ativo, agora o ativo está subindo, eles estão aproveitando para bolso. Pessoal, dá uma olhada nas ações de VEG. VEG vem sofrendo muito aí no nosso mercado com ponta vendedora. Hoje, praticamente perto do 0 a 0, mas dá uma olhada aqui na movimentação de fluxo da semana. Mais de 100 milhões de ponta vendedora VEG, que na semana está praticamente no 0 a 0. Pessoal, dá uma olhada nas ações de Eco Rodovias. Eco Rodovias está caindo hoje mais de 1%, ponta vendedora por parte deles, e também assumindo agora uma ponta vendedora de base semanal no ativo para o nosso mercado. E para a gente verificar aqui, também a gente tem as ações de Gol. Gol que está caindo no pregão de hoje 1%. Dá uma olhada que a ponta vendedora está 1 milhão, só que a ponta vendedora por parte deles na base semanal já está se aproximando de 5 milhões de reais e o ativo caindo aí mais de 7% em relação à movimentação do nosso mercado. Aqui embaixo a gente tem a projeção de lucro para os ativos de maior ponta compradora do pregão de hoje, pouco mais de 2 milhões e 300 nesse momento. Essa correspondência desses ativos de base semanal, eles estão tendo aí 189 milhões de ponta compradora. A gente tem aqui, inclusive, aqui uma projeção de lucros de pouco mais de 9 milhões. E se vocês verificarem na movimentação de baixa no pregão de hoje, eles estão com uma projeção de lucro de pouco mais de 1 milhão e 100. Só que vocês percebem que na movimentação de base semanal, eles estão com uma projeção de prejuízo de pouco mais de 3 milhões de reais, conforme a gente está vendo aqui. Por quê? Dos ativos que tem correspondência na semana, a gente está percebendo que hoje Vale eles estão ajudando a empurrar com uma movimentação corretiva no fluxo, só que dá uma olhada, Vale, pessoal, na semana, eles estão comprando mais de 350 milhões de reais, lembra que a gente está sempre comentando com vocês, ativo que gringo gosta no nosso mercado, estão aproveitando também essa movimentação de desvalorização de base semanal para poder encarteirar em relação às movimentações. O que vale mais a pena é que vocês verificando o seguinte, Renato, mas eles comprando 350 milhões de Vale, eles estão com uma projeção de prejuízo aqui de 3 milhões e 200. Ok, pessoal, mas dá uma olhada aqui no outro lado. No outro lado, eles estão com uma projeção de lucro de mais de 9 milhões. Agora, ó, 10 milhões de reais dentro do nosso mercado, e é isso que a gente procura sempre passar para vocês aqui no conteúdo do canal, assuntos relevantes sobre a movimentação do fluxo externo. Qual que é a função de vocês que participam desse conteúdo gratuito? Anote tudo que você vê aqui em relação aos nossos vídeos de base semanal, que servem para te dar um norte de base geral. O nosso overview de quarta-feira serve para você verificar se tem algo novo em relação às movimentações
do vídeo de base semanal, que você possa ficar atento em relação a esse movimento. E agora a gente está trazendo para vocês nesse pregão de sexta-feira a eficiência da movimentação de base diária, o quanto que eles são assertivos, tanto os ativos que eles estão comprando e também estão vendendo, e a correspondência desse movimento deles de base semanal nesses ativos aqui, para que vocês possam ficar cada vez mais craques nesse conteúdo que a gente tem para poder entregar com vocês com todo carinho em relação aos nossos vídeos para você, investidor pessoa física que acompanha o nosso trabalho. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!